semana decisiva dentro e fora de campo. O Vasco com duas decisões no campeonato estadual e na Copa do Brasil. Agora, para quarta-feira, várias mudanças na equipe titular para enfrentar a equipe do Nova Iguaçu. Vai ser a semana D para o Carille, que está ameaçado, sim, e o Vasco, que está aí no mercado atrás de reforços. E tem que contratar muito para todas as posições, porque se não contratar, vai passar muita vergonha no Campeonato Brasileiro. E, claro, já tem reforço aí com data prevista para chegar aqui no Rio de Janeiro e vai ter que melhorar o nível aí desses reforços aí. Se quiser pensar grande neste ano. O seguinte, eu peço a você para colocar muito a atenção neste vídeo, porque é um vídeo muito esclarecedor, que a gente também vai falar sobre situações de bastidores do Vasco da Gama. Tem algumas coisas acontecendo que precisam ser ressaltadas. Você que não é inscrito aqui no nosso canal, por favor, se inscreva, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Principalmente você que estiver descontente com o atual momento do Vasco, para que a gente possa ter a voz ativa aí no clube. Bom, vamos começar falando aqui sobre a decisão na Copa do Brasil. O Vasco vai ter que mudar aí de postura. O Vasco tem um jogo importante, quarta-feira, às 21h30. O regulamento da Copa do Brasil é bem simples. Essa segunda fase é apenas um jogo. O Vasco tem a obrigação de vencer o Nova Iguaçu no tempo regulamentar. Se não vencer, vai para os pênaltis. O Vasco, que já está aí há 4 jogos sem vencer o Nova Iguaçu, e o treinador Carille vai abdicar desse esquema de 3 zagueiros. Até porque ele vai contar com o retorno do Paulinho e o Jair deve ser sacado. Então, o Vasco jogando ali com o Moura, Cocão e também o Jair, o Coutinho, que tem que ser muito cobrado. As pessoas estão cobrando muito o Paí aí, em cima de 10, 5 minutos, que o Paí tem entrado em campo para poder jogar. O Felipe Coutinho tem jogado aí 70, 75 minutos e não está jogando nada, né? O Felipe Coutinho ainda tem que ser muito mais cobrado do que o Paí, na minha opinião, porque ele está tendo uma minutagem muito maior e produzindo muito pouco. Outra mudança que a gente também vai ter é ali no ataque, né? Porque a gente imagina, né, que o Garré e o Lloyd vão ser titulares aí contra a equipe do Nova Iguaçu no Engenhão, certo? Vasco agora vira a chave porque simplesmente tem um jogo aí contra o Flamengo, mas agora tem que pensar no Nova Iguaçu. E o seguinte, cara, o Vasco tem que passar aí na Copa do Brasil, porque semana que vem, tá? É o julgamento lá da 777 Partners. Cara, vai ser uma semana muito atribulada, então a gente precisa de resultados aí dentro de campo, tá? E o Carille, gente, deixar claro aqui, ele está ameaçado sim, tá? E a gente está falando aqui, não é por conta de que o Vasco perdeu agora para o Flamengo. Foi por conta de um mês ridículo que ele fez no comando técnico aí do Vasco, né?
vamos combinar em fevereiro, onde o Vasco simplesmente aí teve jogos bizonhos. O Vasco empatou com Volta Redonda, o Vasco empatou com Sampaio Corrêa, o Vasco perdeu 2 clássicos contra o Fluminense, contra o Flamengo. Então, mês de fevereiro foi muito ruim aí para o Carille, tá? A gente não está cobrando só aqui vitória em cima do Flamengo, não. A gente está cobrando que o Carille deu um padrão tático e técnico para esse time aí em jogos com equipe inexpressiva. Vasco empatou em São Januário com o Bangu 0-0, empatou com o Sampaio Corrêa em 0-0. Esse time na mão do Carille não está rendendo, cara. Não está rendendo, independentemente do Vasco não ter tido todos os reforços. Contra essas equipes tem que jogar melhor, cara. O Vasco não jogou. O Vasco faz um campeonato carioca muito pífio. Em 12 jogos, o Vasco só ganhou 4 jogos, e isso é um indicativo que, se as coisas continuarem dessa forma, principalmente aí na parte de contratações e na parte física, que o Vasco anda em campo, a gente vai passar uma vergonha muito grande aí no Campeonato Brasileiro, sem pessimismo. E o seguinte, né, a gente fala aqui sobre a situação envolvendo reforços, porque já tem reforço com data para poder chegar aqui no Rio de Janeiro. A janela vai reabrir no próximo dia 10 para contratações domésticas e o Brian Palacios está chegando aqui no Vasco da Gama. É o mais do mesmo. Esse tipo de reforço não vai resolver o problema do Vasco. O Carille já reclamou aí na última coletiva, dizendo que precisa enxugar o elenco e o Vasco está trazendo jogador aí para poder compor. O Vasco tem que trazer jogador para ser titular. É isso que o Vasco tem que fazer, certo? Então, o Brian Palácio vai chegar na próxima segunda-feira aqui no Vasco, já está acertado com o Cruz Maltino, e o Vasco tem opções aí de mercado, meu irmão. Você está vendo aí o Vitória tentando a contratação do Davidson. O Davidson pediu 600 mil reais para poder jogar lá no Vitória da Bahia, tá? Eu acho que é um salário que o Vasco conseguiria simplesmente aí pagar, tá? O salário que o Vasco conseguiria pagar do Deilers. O Vasco precisa de contratações aí. Eu acho que o Marcelo Santana deu muito mole, porque, cara, ficou aí um mês aí e meio para contratar, não trouxe um zagueiro, tá? Não trouxe um volante. O Vasco está tentando a contratação aí do zagueiro Naves do Palmeiras, mas a gente sabe que tem outros clubes aí que seguem interessados no jogador. E, mais uma vez, a gente vai fazer aquele planejamento contando com a janela aí de meio de ano. Então, assim, cara, é complicado. E a notícia que vem aí de dentro do clube é que o Vasco vai tentar uma reformulação no plantel agora. Essa reformulação era para ter sido feita no começo do ano. Então, tem coisa que não dá para entender. Repito aqui, 90% desse plantel do Vasco é de jogadores que quem contratou é a 777. E a gente passou aqui 2 anos questionando alguns jogadores aí que eram titulares do Vasco, certo? O João Vitor não pode ser titular do Vasco sem sombra no banco. O Hugo Moura, da mesma forma, certo? A gente tem que ter jogadores de um nível mais elevado, muito mais elevado. Então é isso, gente. Semana promete, uma semana decisiva, dentro e fora de campo. E vamos ver aí se chegam os reforços que o Vasco tanto precisa.
Obrigado pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.